Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 18 de agosto de 2026. Bom dia a todos, estão todos passando bem? Espero que todos se encontrem bem, também todos que nos acompanham pelo Isonome TV, espero que se encontrem bem. Quero, em primeiro lugar, parabenizar todos os aniversariantes do dia de hoje, que possam ter um excelente dia junto com seus familiares e amigos. Hoje estamos lendo a primeira parte do ensinamento As impurezas do solo e das plantas, as inundações, o crime e o período de transição. É um ensinamento muito atual, na verdade, né? Onde Mersama deixa muito claro que esse aumento da luz no mundo espiritual, que Mersama tanto fala, né? Que é a transição da era da noite para a era do dia. A cada ano que passa, Mersama diz, o mundo espiritual, do mundo espiritual emana uma luz mais forte, né? O elemento fogo aumenta, e isso faz com que, naturalmente, o objetivo disso é que nasça com isso o paraíso terrestre. Mas para que para isso possa acontecer, primeiro precisa purificar todas as máculas existentes. Então, ele deixa claro de que o nosso mundo ele é regido por leis reguladoras, né? Ou seja, aonde quer que haja nuvens espirituais, máculas, naturalmente vai acontecer um processo de purificação, uma limpeza, né? E isso, à medida que vai avançando a era do dia, isso vai acontecendo cada vez de forma mais rápida e mais intensa, né? Por isso que quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos realmente tantas purificações. Nesse pedaço, nessa primeira parte do ensinamento, ele fala sobre a agricultura, né? Ou seja, nós ouvimos nos ensinamentos dos dias anteriores de que com o uso de adubos que o ser humano colocava no solo com a intenção de melhorar a produção, acabou intoxicando o solo, tornando ele ácido, criando máculas nesse solo, criando nuvens nesse solo. E, naturalmente, com isso precisou haver uma ação purificadora, que são as pragas. O ser humano, não entendendo dessa forma, começa a criar inseticidas, pesticidas para combater essas pragas, e com essa atitude ele vai sujando cada vez mais o solo, e isso vai cada vez mais se agravando e tornando uma bola de neve, algo sem controle, que é o que nós estamos vivendo hoje, na verdade, né? Muitos agricultores não sabem nem como resolver esses problemas. E isso não se dá apenas no campo da agricultura, né? Aqui está falando também que existem desastres naturais, crimes, né? Também tem a mesma origem, né? Messama vai falar isso um pouquinho na segunda parte, amanhã, né? Quando a gente lê esse ensinamento, onde realmente a gente percebe o quanto isso tem aumentado, né? Isso nos mostra que realmente é uma coisa muito interessante, porque mostra que tudo depende de nós mesmos, ou seja, se nós somos os causadores do acúmulo dessas máculas, significa que se nós corrigirmos a nossa postura, a nossa forma de ser, nós podemos também influenciar e modificar esse mundo, né, que muitas vezes se apresenta tão caótico, né? Então isso é uma coisa interessante, ou seja, através dos ensinamentos de Mersama, nós aprendemos a maneira correta de pensar, de agir, de se alimentar, de usar nosso dinheiro, de usar nosso tempo, ou seja, de uma forma onde a gente não acumule mais nuvens espirituais. Isso é fundamental. E outro ponto importante é conseguir limpar as nuvens espirituais que já possuímos. E aí nós temos duas formas, né? Uma é purificando naturalmente, a outra é através das práticas messiânicas, acumulando virtudes, né? Dessa forma, é muito mais rápido e, na verdade, muito mais suave, vamos dizer assim, né? Mais tranquilo de ultrapassar, que é justamente o que aconteceu com a Jennifer, né? Na experiência de fé dela, Jennifer Caroline dos Santos Ventura, do Jorei Center Presidente Venceslau. A Jennifer, ela se tornou membro em julho de 2024, ela tem 31 anos, é uma jovem, e ela, no mês seguinte, perdeu o emprego, né? Então, muitas vezes, a pessoa pode falar, poxa, eu me tornei messiânica e no mês seguinte já perdi o emprego. Eu não quero mais seguir essa religião.
né? Não me trouxe uma coisa boa. Mas ela, na verdade, viu o contrário. Ela falou, não, se eu perdi o emprego, é porque eu tenho nuvens espirituais, então eu tenho que continuar dedicando, intensificar ainda mais as minhas dedicações. E aí ela fala que ela ia no Journey Center 2 vezes por semana, antes disso, e começou a ir todos os dias, né? Ela fala que ministrava Jorei 4 horas por dia, lia os ensinamentos, dedicava na limpeza, fazia donativo de gratidão, encaminhava pessoas, né? E nessa prática do encaminhamento, ela conseguiu encaminhar uma amiga, a Karina, que estava passando por dificuldades financeiras e também tinha alguns conflitos no trabalho. Ela não se sentia reconhecida, tinha alguns conflitos ali. E rapidamente, recebendo o Jorei, ela já recebeu aumento, né, no salário, ela passou a se sentir valorizada, a se sentir reconhecida, conseguiu se harmonizar junto aos colegas de trabalho, então ela viu realmente uma mudança muito rápido, né? E aí ela se animou para continuar dedicando mais ainda, né? Aí ela fala que ela recebeu o Ricari, né, no caso, a amiga dela, e ela aumentou as dedicações. Ela fala que, além das dedicações que ela fazia, ela assumiu a locução semanal todas as quintas-feiras, né? E também o servir semanal ela fez. E com isso, né, em maio de 2025, ela recebeu uma nova proposta de emprego na área dela, porque ela era engenheira civil. O emprego que ela tinha antes era ela projetista de imóveis, né? E não era bem a área dela que ela gostaria de atuar, mas ela não conseguia na área dela. E aí ela ficou esse período desempregada, praticamente um ano depois, né, que ela perdeu o emprego, ela conseguiu na área dela e em 6 meses ela disse que teve 100% de aumento de salário, né? Então mostra realmente uma mudança fantástica, né? Ela diz que quando colocamos Deus e Meixo Sama em primeiro lugar e nos empenhamos sinceramente nas práticas messiânicas e no encaminhamento de pessoas, somos amparados, protegidos e conduzidos ao melhor caminho. Parabéns, Jennifer, né, pela linda experiência, por essa mudança de realmente perceber que mesmo nos momentos ruins, isso é importante, né? Nos momentos que nos deparamos com algo que não gostaríamos, entender que se aquilo está acontecendo é porque temos alguma nuvem espiritual para limpar e com isso precisamos intensificar nossas dedicações, mudar nosso pensamento, agradecendo aquilo para que assim possamos ultrapassar e aquilo possa cumprir o seu propósito, que é a limpeza e a eliminação dessas nuvens. Dessa forma, acredito que vamos evoluindo cada vez mais na construção de um mundo melhor, tá bom? Desejo um excelente dia a todos e à noite voltamos a nos encontrar no culto vesperal. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.